e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. E sucedeu que, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, rebeliou-se contra Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo o Israel. E foi e mandou dizer ao rei Josafá, rei de Judá: rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: subirei e eu serei com você, e o meu povo com teu povo, e meus cavalos com teus cavalos. Ele, porém, disse: por que caminho subiremos? Então disse: pelo caminho do deserto de Edom. E partindo o rei de Israel, o rei de Judá, com o rei de Edom, andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para os que seguiam. Amém? Com a sua Bíblia aberta. 3 reis e os seus exércitos. Amém? Bom, irmãos, aqui no versículo 4 vai nos dizer o seguinte: então Mesá, rei dos Moabitas, era criador de gados e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Neste versículo aqui, a Bíblia nos informa que havia uma aliança, e que esta aliança ela foi cortada, quebrada, quando o rei morreu. Quando o rei morreu, o rei se rebelou contra Israel. Quando isso acontece, ele agora para de pagar tributo. Com isso, aí ele acendeu o seu coração, ele vai atrás do rei Josafá, que era rei de Judá, e disse: vamos subir a peleja contra os Moabitas. Que perguntou se Josafá faria esta aliança, e Josafá fez. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no versículo 7, com a sua Bíblia aberta, ele mandou dizer ao rei Josafá, rei de Judá: rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo. Observe que eles estão indo para uma batalha. Diga: batalha. Batalha. Irmãos, eles estão indo para uma batalha. Interessante que quando eles vão para esta batalha, eles não consultam a Deus. Nós, até eu, temos essa dificuldade de muitas vezes não consultar ao Senhor para nossas batalhas. Não perguntar se o Senhor está no barco para esta batalha. E eles vão para a batalha. O que acontece? Ele diz: olha, o meu povo será com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Porém, irmãos, eles esqueceram o essencial, que é no versículo 8. E ele diz: por que caminho nós subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto. Irmãos, se eu vou para o deserto, o que é que eu tenho que fazer? Colocar água. Porque deserto é lugar de sequidão. Então, se eu for enfrentar um deserto, eu tenho que ter água na bagagem. Eu tenho que ter combustível. Infelizmente, nesses últimos dias, tem muito crente indo para a batalha sem consultar a Deus, indo para o deserto sem combustível. Glória a Deus. Porque não pensa, porque não consulta, porque não pergunta a Deus, e aí toma suas próprias decisões. E quando você toma suas próprias decisões, primeira coisa que acontece, quando dá errado, por que Deus? Mas não consultou. Deus nos trouxe nesta noite para dizer ao pastor desta igreja, para dizer aos membros, visitantes, que tudo que você for fazer, consulte a Deus. Aleluia. Peça direção
a Deus. Não tome suas próprias atitudes, porque senão vai dar errado. E quando der errado, você vai querer consultar o Senhor. E uma coisa eu vou lhe dizer, pode ser que seja muito tarde. Amém? Então consulte a Deus. Como eu devo consultar a Deus? Na oração. Quando você ora, você está consultando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Ele disse: por que caminho subiremos? Dificuldades do deserto, lugar seco, sol e dificuldade no caminhar. Quando nós estamos com esses 3 graus de dificuldades, o que eu devo fazer? Ter água no vaso, ter água, ter combustível, porque uma hora eu vou precisar beber água. Porque a gente sabe, né, que se a gente não beber água da pedra, e dói, né? E quem é a água? Jesus. Não deixe de beber a água que se chama Jesus. Não deixe de orar quando for dormir, quando acordar, quando for sair para trabalhar, quando voltar. Sempre ore, porque muitas vezes você não está vendo o livramento, mas Ele está dando livramento. Você não vê, mas Ele livra você quando sai, quando chega, quando vai dormir. Muitas vezes de madrugada o adversário tenta atacar e Ele está livrando. Mas você precisa ter combustível. Glória a Deus. Crente não pode deixar de ter combustível para ir ao deserto. O que acontece nesses dias, irmãos, é que nós, abrindo parênteses da palavra, para não fugir do texto, que nós somos muito aptos para passeios e diversões, mas para batalhas espirituais, nós somos muito fracos. Eu me lembro um dia que teve uma consagração, e aí convocou toda a igreja. Chegando lá, todo mundo chegou depois das 8. Aí quando foi um passeio de 5 horas da manhã, aí o camarada estava lá, o passeio. Porque muitas vezes somos aptos para passeio. Mas convide o crente para orar. É verdade. Convide um crente para entrar na peleja. Ó, entra na peleja comigo que meu marido está afastado. Entra na peleja comigo que meu filho está afastado. Somos aptos para passeios, aptos para diversões, mas não é tempo de passear. Não é tempo de descansar, pois Efésios diz: não dormimos como os demais, mas desperta tu que dormes. Você que está dormindo espiritual, o Espírito Santo te convida para o despertamento. Veja o que acontece no passeio. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 11. Veja o que o passeio acontece. Irmão, não posso passear. Veja o que acontece no passeio. 2 Samuel 11. Cuidado, irmão, nem todo passeio Deus está, viu? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 11. Todos abriram? Amém. Glória a Deus. O que acontece? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, um tempo que os reis saíam para a guerra, Davi e Joabe com eles e seus servos e todo Israel destruíram os filhos de Amon acerca de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e, passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. Deus convida o crente para a batalha. Aí o crente vai passear.
Irmão, nós estamos nos últimos dias. E eu nunca vi no último dia crente se preparar passeando. Crente se preparar na diversão. Crente querendo esparecer bem. Oh, glória a Jesus. Nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias não é tipo de passeio nem de diversão. É tipo de preparação, joelho no chão, jejum e oração. Porque o rei vai trocar a trombeta. E muito vai ficar passeando, passeando, passeando. E o Senhor soará a trombeta. Nós estamos nos últimos dias. E uma coisa nesses últimos dias que me chamou a atenção. Sobre futebol, mas entenda o raciocínio. Veja só. Pandemia, né? Paralisou tudo. E aí tinha 2 clubes para uma final do campeonato. O que acontece? Um esperou passar a pandemia e o outro treinou no meio da pandemia. Quando aconteceu a final, quem ganhou? Quem treinou ou quem ficou esperando? Quem treinou? A mesma coisa será o reino do céu. Ah, não, mas eu preciso, eu necessito. Todos necessitam e precisam, que não tem crente ali não. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu preciso me divertir, mas como está a tua vida de oração? Eu preciso esparecer, mas como está a tua frequência dentro da igreja? Eu preciso esparecer a mente, como está a tua mente com Cristo? O que você está assistindo? Quais são suas prioridades? Quantas horas você passa de joelho? Quantas horas você passa orando? Quantas horas você passa jejuando? Aí você vê do que você precisa. Se precisa mais do físico ou do espiritual. Você vê que quando nós damos essa palavra na igreja, o glória a Deus fica no bolso de trás. Mas não tem problema não. Lá em cima há anjos adorando a Deus enquanto você está orando. A verdade muitas vezes ela dói, mas se você der glória, ela vai descendo igual água. Aí daqui a pouco ela entra, trabalha no coração, vai para a mente e você diz, eu preciso de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então somos muito aptos para passeio, para diversão. E somos fracos para a oração, fracos para o jejum, fraco para perseverar, fraco para uma campanha de oração, fraco para uma campanha evangelizadora. Agora chama para passeio, chama para passear, chama para praia, chama para shopping para você ver. Não dá dor, não tem doença, não tem nada. Mas para o reino de Deus tem doença, tem dor, tem dificuldade. Mas nessa noite, Jesus vai virar o quadro da situação. Quando você não sai, Jesus, não, vá atrás dos perdidos, dos acamados, dos que necessitam da minha palavra. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel capítulo 4. Abra a Bíblia, irmão. Abra a sua Bíblia. Daniel 4, 29. Vai dizer assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é grande a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. Ele perdeu o reino quando estava passeando, até o versículo 31, 29 até o 31. Ele estava passeando, porque mente vazia, oficina. O rei estava passeando, se gloriando, se exaltando. Aí uma voz disse: passou de ti este rei. Por quê? Porque a mente do crente ela tem que estar ali litada e alicerçada. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colossenses 13, 2. Pensai nas coisas que são e não nas coisas que são terrenas.
mas muitas vezes estou mais apto para as coisas da carne. Voltando para a palavra, vai dizer assim, veja agora comigo o versículo 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los à mão dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui há Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Observe que a água acabou. E agora eles se arrependem das suas atitudes. Irmãos, não tome atitudes precipitadas. Não tome atitude sem a direção de Deus. Porque dói, irmão. É doloroso. Atitude sem Deus está na direção. Depois você está aí querendo que Deus conserte uma atitude que você tomou sem orar. Cuidado. Quando você for tomar uma atitude, pergunte se Deus está no negócio. Aleluia, Jesus. Para depois você não ter dor de cabeça. Aleluia. Eles sentiram falta de água, porque a água tinha acabado no versículo 11. Aí você vai ver aqui no versículo 13 que vai dizer: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-lo na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou, que se eu não te respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olhava nem para ti e nem te veria. Ele respeitava só quem? Josafá. Irmãos, um crente que ora, ele não precisa se apresentar. Você sabia disso? Não, eu sou de oração, não precisa disso. O Espírito Santo que apresenta você. Porque não é a aparência do crente que vai dizer que ele é crente, mas são as suas atitudes, seus pensamentos, sua forma de andar, sua forma de agir. Um crente que perdoa, um crente que ama, e um crente que ora. Porque um crente que não ora, você já conhece ele de longe. Ele já anda morto, ele já vem morto para a casa de Deus. Eu tenho que ir, né? Ele já parece um morto-vivo. Mas nesta noite esse espírito de morto-vivo está reprimido em nome de Deus. Porque a Bíblia diz: me alegrei quando disseram, vou à casa do Senhor. Um crente ele tem que vir na casa de Deus com alegria. Um crente ele tem que ser fervoroso. Ah, fulano, ora por mim. Ah, mas eu já estou precisando de oração, ora tu por mim. Não, eu estou fraco, mas eu vou orar por você. Eu estou desfalecido, mas eu vou orar por você. Ele é crente no trabalho, ele é crente na escola, ele é crente na faculdade, na rua ele é crente. As músicas mundanas não vêm sobre ele porque ele é luz. Ele não fica no TikTok, ele não fica nos céus, ele está de joelhos. Jesus. E quando o mundo vem querer encantá-lo, ele diz: eu sou igual a Daniel, eu não me contamino. Oh, glória! Ah, mas é só um balançado. Não, mas vai me contaminar. Eu não me contamino. Glória a Deus. Coloque no seu coração desejo de não se contaminar. Ah, mas é só uma musiquinha. Cuidado, porque começa na musiquinha. Começa na conversinha e depois vai indo mais longe. Porque o crente que está vigiando, quando o diabo vem: ó, mas tu é tão bonito, mas sou casado. Mas tu é tão bonita, mas sou casado. Não, mas tu é tão assim, mas sou comprometido. Não, mas não tenho ninguém, mas eu tenho noivo.
E o noivo não quer noiva com mancha. O noivo quer a noiva limpa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim. Glória a Deus. Versículo 14. E diz Eliseu. Versículo 15, perdão. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico veio sobre a mão do Senhor. Irmãos, é muito importante o louvor dentro da sua casa. Você sabia? Que é muito importante o louvor. Às vezes o irmão não sabe nem louvar, né? Ele louva todo errado. Ele começa. Depois que a gente grita mesmo. Daqui a pouco. Remove a minha pé, tá tudo. É por isso que eu grito Como é que se mesmo. chama? É o nomezinho que se chama, que é uma mistura, né, de música, né? Espontâneo, né? É alguma coisa assim. Aí ele vai louvando, ele louva o louvor por dentro do outro. Mas quando você está louvando, Deus está dando livramento.